Queridos irmãos e irmãs, sou o Padre Jaelson e convido você neste momento a meditar comigo o Evangelho deste domingo, o 19º domingo do tempo comum. Domingo este em que a liturgia propõe para nós o Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 12, versículos de 32 a 48. E nesse Evangelho Jesus diz diversos temas, apresenta para nós diversos temas que são imprescindíveis da nossa fé. Mas ele começa trazendo uma frase que ficou inclusive famosa pela boca do Papa São João Paulo II. Dizia, não tenhais medo. São João Paulo II dizia sempre isso à juventude, não tenhais medo. Esta é a primeira exortação de Nosso Senhor neste Evangelho. Nos convida a viver de fato uma fé fundamentada na sua misericórdia, no seu amor, sem medo. Não tenhais medo. Esse é um imperativo que o Senhor coloca, porque o reino é dos pequeninos. Ele começa trazendo, primeiro de tudo, esta realidade, esta verdade. O reino é dos pequeninos, é daqueles que se colocam vizinhos da misericórdia do Senhor. É daqueles que se colocam humildes diante de nosso Deus. E ele começa trazendo justamente um desprendimento. Você que é pequeno, você que se coloca na presença do Salvador, deve viver essa pequenez na humildade. Por isso, o Senhor começa dizendo que não deve trazer nada, deve ser livre. Ele diz que não devemos ter nada junto de nós. Por isso, de algum modo, ele diz, olha, não ajunteis para vós os bens, dai esmola, vendei os vossos bens. É como se ele dissesse, olha, deixe tudo porque é necessário deixar as coisas deste mundo e adquirir um tesouro que não estraga, usa essa expressão. E esse tesouro certamente é a graça de Deus, é a sua misericórdia, é de estarmos na presença do Pai no reino dos céus. E ali ninguém pode tirar de nós aquela edificação, aquele tesouro que está diante de Deus, que nós construímos, amontoamos diante de Deus as graças, as bênçãos, essas ninguém poderá nos tirar. E você é convidado também a fazer esse movimento, a juntar um tesouro, porque ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração. De fato é isso. Tantas pessoas não conseguem deixar este mundo, as coisas deste mundo, para estarem na misericórdia de Deus, porque o seu tesouro, o seu coração, nesse caso, que é o seu tesouro maior, está também enraizado neste mundo. E o Senhor hoje te convida a fazer essa mudança de sua vida, a colocar um tesouro, a construir esse tesouro no reino dos céus. E para isto, ele apresenta para nós um caminho, diz um caminho de preparação. É preciso que nós estejamos preparados para seguir o caminho do Senhor. É preciso estar pronto para que quando chegar o Salvador, ou seja, para quando iniciar o juízo final, estejamos todos preparados. E o Senhor deve nos encontrar deste mesmo modo. Por isso ele traz esta parábola, diz da parábola desse patrão que deixou os seus empregados, para uma festa de casamento. Começa dizendo a respeito dessa realidade. Estou aqui com a minha cola, vou olhar aqui um pouco para poder também ir fazendo esse referimento. Mas ele vai dizendo que nós estejamos prontos a servir o próximo. Como é o caminho para poder alcançar e amontoar, vou usar essa expressão, o tesouro? O caminho você deve servir o seu irmão. Você deve estar pronto a dar ao seu irmão o alimento necessário. Ou seja, você deve estar como servidor dos demais, dos irmãos. Você deve colocar-se a serviço do próximo. O Senhor deixou a mim, nos deixou para ajudar o próximo. É o segundo mandamento colocado em prática verdadeiramente, onde eu preciso colocar-me a serviço do outro, como um verdadeiro administrador dos bens que Deus nos deu.
Deus te deu tantos bens, Deus te deu tantas graças, e você deve pegar tudo isso, deve ter tudo isso nas suas mãos para poder levar também o outro a encontrar-se com o Senhor. E esse é o caminho. Percebendo este caminho, o Senhor fará em nós, de fato, morada e nos levará a estar na sua misericórdia no reino dos céus. Este é o caminho da salvação, este é o caminho daquele que pode ajuntar tesouros no reino dos céus. E depois, no final do Evangelho, Jesus traz para nós, talvez, aqui, não sei, um exegeta poderia falar melhor dessa parte, penso, mas eu olho e vejo, né, que Jesus aqui introduz a realidade do purgatório. Veja, no final do Evangelho, ele traz uma expressividade do prêmio. Então, vou ler para que você possa entender aquilo que eu penso em dizer. Então, diz, porém, o empregado que não conhecia essa verdade. Veja, antes ele diz, aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, ou seja, aquele que conhece aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor quer, esse que nada preparou, ou seja, ele recebeu os dons, recebeu autoridade, recebeu as graças de Deus, recebeu a palavra, recebeu os sacramentos, o Senhor colocou nas mãos dele todas as realidades da administração dos bens materiais, das coisas todas, dos bens espirituais principalmente. Colocou tudo isso nas mãos desse administrador, que é chamado, né? Desse empregado, né? Desse servo. Colocou tudo nas mãos dele. E ele não preparou nada para esperar o Senhor. Não deu de comer aos irmãos, ou seja, não agiu na misericórdia para com o outro. Não fez nada, nem agiu conforme a sua vontade, diz a palavra. Será chicoteado muitas vezes. Não sei se você consegue compreender esses dois trechos. Depois continua aquele que estava dizendo primeiro. Então diz, porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo. Veja, detalhe, porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não merecia castigo. Então, ele não fez nada, então ele não merecia castigo. Não, pelo contrário, ele merece castigo, porque a justiça de Deus, ela está aqui diante daquele que não conhece também a verdade. Porém, ele não sabia dessa realidade, ele não sabia da vontade, não conhecia essa vontade. E fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. De fato, nós estamos diante aqui um pouco da realidade do purgatório. Aquele que fez sabendo, esse será cobrado dele muito, muito mais. Em compensação daquele que não sabia, daquele que não tinha conhecimento da palavra. Nós estamos diante de uma realidade, penso eu, que se dará no purgatório, né? Ou seja, é a realidade de que aquele que pode, que conhece a palavra de Deus e mesmo assim a despreza, não faz por onde merecer o reino dos céus, será de fato cobrado dele também essa realidade, né, da sua vida espiritual, da sua vida social, da sua vida como cristão. Então, nós estamos diante de fato desse percurso. Porém, depois de tudo isso, depois de toda essa exigência, depois dessa situação, se diz que lhe será dado o reino dos céus. E isso é uma verdade. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido, né? Ou seja, de nós todos tem uma exigência. Nós que conhecemos um pouco da verdade, um pouco da palavra de Deus, para podermos entrar no reino dos céus. Então será exigido de nós uma postura, será exigido de nós uma posição diante daquilo que foi apresentado para nós. E disto, todos nós devemos ser conscientes, nós que estamos aqui em caminho diante da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Peçamos então, neste domingo, por intercessão da Virgem Maria, a graça de ser diminuído o nosso tempo no purgatório, né? Aquele que
deve primeiro passar por ali para entrar ao reino dos céus. Que nós possamos caminhar com os corações voltados a Deus para podermos ir direto ao reino dos céus, sermos santos. Né? O convite que Jesus faz a cada um de nós. Diante de todas as realidades deste mundo, não podemos ter medo, devemos voltar o coração sempre a Deus, independente da situação, para sermos dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor, então, abençoe cada um de nós, abençoe você, abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.